Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante desse estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da revista, no qual vamos estudar a lição 5, Chamados para o Serviço. Mas antes de começarmos, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora venho lhe pedir, Senhor, perdoe os nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. E que o Senhor possa ensinar-nos a perdoar uns aos outros, Pai. Seja conosco nesse momento, que o Espírito Santo possa nos dar a compreensão da Tua palavra, do estudo, e que assim possamos ser edificados por ela. Livra-nos de todo mal, abençoe cada vida que vai assistir através das redes sociais, que o Senhor possa estar falando o coração, dando um dia de paz, de alegria, um dia com saúde, prosperidade, Pai. Abençoe nossas vidas, ilumina nossa mente e nosso coração. É que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos começarmos. E diz, não temos como texto áureo, ela em Lucas 9, 62, no qual Jesus fala: ninguém que lança a mão no arado é apto para trás, e é apto para o reino de Deus. Né? Quer dizer, não olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, o que acontece? Depois que nós já aceitamos Jesus e nós estamos na obra do Senhor, a gente não deve olhar para trás, mas sim seguir em frente. Nós temos como objetivo da lição compreender a importância da orientação divina para a escolha dos líderes da igreja, suas funções e possíveis características. E o segundo, entender que os líderes da igreja são pessoas comuns, chamadas por Deus, que exercem suas funções conforme designadas pelo Senhor. Nós temos aí a leitura diária de segunda a domingo. E na segunda-feira é Efésios 4:1. Então vamos lá para Efésios 4:1, né? Para nós lermos, para ver o que Jesus fala aqui na sua palavra. Portanto, repetindo, Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Já na terça-feira, temos Efésios 4, 11 a 13. Então, vamos lá, ler do 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Já na quarta-feira temos Atos 6, de 1 a 4. Então vamos lá para Atos 6, de 1 a 4. Então temos aqui Atos 6, de 1 a 4. Então vamos lá. No primeiro versículo. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos discípulos, dos gregos, contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas na atribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E lá em Romanos 5, 6, 22. Então vamos partir para Romanos agora, 6, 22. O que diz lá em Romanos 6, 22? Diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É como diz a palavra: sem santificação ninguém verá a Deus.
então ninguém terá vida eterna. Então precisamos nos santificar. Já na sexta-feira temos Ageu 2,4. Então vamos a Ageu 2,4 que diz: Ora, esforça, Josué, filho de Zeozadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todos, o povo da terra. Diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, Ageu, como profeta, está falando que para Josué, né, que ele teria que trabalhar para a obra do Senhor. E diz também, todo o povo da terra, quer dizer, todos nós, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E sabemos que o nosso trabalho, quando nós trabalhamos, quer para a igreja ou no trabalho secular, nós estamos adorando a Deus. Então a importância do trabalho na vida do crente e do povo também em geral, né? Agora temos lá Eclesiastes 9:10. Vamos lá para Eclesiastes 9:10. Nós temos Salmo, Provérbio, agora Eclesiastes. Vamos para Eclesiastes 9, versículo 10. O que diz lá no 9, versículo 10? Tudo que vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso que quer dizer? Quer dizer que quando nós morremos, nós não podemos fazer mais nada. Então, enquanto nós somos vivos, devemos trabalhar, devemos procurar a obra do Senhor. E também a nossa tarefa dia a dia, né? Que é no trabalho, que é em casa, sempre procurando. E livrando-nos da preguiça, né? Porque, na verdade, nós devemos viver trabalhando. Claro que tem os momentos de descanso também. Já no domingo, temos Colossenses 3:23. Então, vamos lá para Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Estamos chegando lá. Colossenses 3:23. O que diz em Colossenses 3:23? E tudo que fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não ao homens. Então, quando a gente muitas vezes pensa assim, quando a gente está trabalhando na igreja, a gente está fazendo a obra do Senhor. De fato, com certeza. Mas quando a gente está trabalhando no nosso serviço, nas nossas atividades, aí muitas vezes a gente pensa assim, estamos trabalhando para o homem, para o nosso patrão, principalmente aqueles que trabalham na indústria, né? No comércio, eles estão ali vendendo, fabricando aqueles produtos, eles dizem logo, a gente está trabalhando para o patrão. Mas não, nós estamos trabalhando também para Deus, porque tudo quanto nós fazemos de todo o coração, como ao Senhor, e não ao homens. Quer dizer, tudo que nós fazemos não é só para o homem, mas sim para Deus. Então, quando nós trabalhamos, e nós, quer na igreja, ou no nosso serviço, em casa, ou que seja no trabalho, a gente está fazendo para glorificar o nome do Senhor e adorá-lo. Então, vamos agora para a revista, onde fala a introdução. A introdução diz o seguinte: mesmo sendo filho de Deus, o Messias prometido, capaz de realizar todas as coisas, Jesus demonstrou quanto é importante o trabalho em equipe. Para tal, ele selecionou alguns discípulos que seriam responsáveis por auxiliá-lo em suas tarefas. Jesus chamou, em caráter especial, 12 homens para segui-lo. Os apóstolos foram chamados para estar com o Senhor Jesus durante seu ministério terreno e levassem diante a missão no período de sua morte e ressurreição. Nesta lição, veremos como ocorreu este chamado, os quais os aspectos se envolveram. Agora, partindo para a página 26, temos lá o número 1, que tem como subtítulo: Existe critério para o chamado. Jesus tinha uma importante decisão a tomar. Ele iria escolher aqueles que seriam discipulados por ele durante seu ministério terreno. Após esse período de discipulá-lo, eles seriam responsáveis por levar adiante sua mensagem, as boas novas do reino. Antes, porém, de tomar essa importante decisão,
Jesus estivera no monte. Aquele não era um lugar místico, ou seja, Jesus não subia ao monte com a concepção que aquele era um lugar especial para a manifestação divina, como concebe alguns na atualidade. Todavia, aquele lugar se tornou especial por causa de sua presença. Ali era um local de retiro, onde ele dedicava longos momentos de sua vida para devoção ao Pai. Por isso, antes de escolher seus principais seguidores, Jesus havia passado momentos de oração, conforme Lucas 6, versículo 12 e 13. Ao separar os apóstolos, Jesus pedira orientação ao Pai. E quanto a nós, como temos feito nossas escolhas? E a igreja, como tem sancionado a escolha daqueles que são responsáveis por levar adiante a mensagem de Cristo? Em Atos 13, versículo 2, vemos que a igreja separou a Barnabé e a Paulo para a obra missionária. Mas, antes desta escolha, eles serviram e jejuaram. A consagração da igreja foi fundamental. Assim, estiveram aptos para ouvir a voz do Espírito Santo e separou dois primeiros missionários daquela igreja em Antioquia, ou seja, a referida igreja separava seus obreiros e seus comissionava debaixo do jejum, oração e serviço. Notemos ainda que Jesus chamou aqueles que ele quis, não foram os discípulos que escolheram a si próprios, eles foram escolhidos, conforme João 15, versículo 16, e separados, de acordo com a vontade de Jesus. Não existe alguém que se considere chamado e, de fato, não o sendo, se torne bem-sucedido. Só terá êxito o seu ministério aquele que o servo que seja verdadeiramente chamado pelo Senhor Jesus. Assim, deve seguir o exemplo dos discípulos, que no momento que ouviram o chamado, se puseram junto ao Mestre para servir. Então, a gente vê nessa parte desse texto que muitas vezes a gente está na igreja e a gente quer fazer certas coisas, mas a gente tem que pedir a direção de Deus, o discernimento, para saber de fato aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus nos chamou. Né? Então não é para fazer de qualquer maneira, tem que ter o dom para fazer aquilo. Já no número 2, existem funções para os chamados. Ninguém é chamado para ficar à toa. Na verdade, segundo as instruções bíblicas, todos os salvos em Cristo têm um dom espiritual. Este dom deve ser posto no serviço do Mestre. 1 Coríntios 12, versículo 1 a 11. Servi-lo não é um peso, mas um privilégio para aqueles que são chamados por ele, conforme Salmo 102. Os 12 foram designados especificamente para algumas tarefas, ou seja, foram nomeados. Aí, segundo as instruções bíblicas, todos os salvos em Cristo têm um dom espiritual, ao qual deve ser posto a serviço do Mestre. Já no item 2.1, temos como subtítulo para estar com Jesus. Esta é uma tarefa do serviço cristão, mas também um pressuposto básico para todas as demais tarefas. Se quisermos servir com excelência, devemos estar próximo a Ele. Muitas vezes nós tomamos tão intenso em nossas atividades eclesiásticas que nos tornamos ativistas ao extremo, conforme Lucas 10, versículo 38 a 42. Quando isso ocorre, podemos ter certeza que nosso serviço será infrutífero. Um serviço eficaz somente acontecerá quando passamos a maior parte do nosso tempo junto a Jesus. Há quem diga que, entre aspas, nós lembramos muito da obra do Senhor e esquecemos do Senhor da obra. Fecha aspas. Se quisermos servir com frutos, devemos ter uma vida devocional relevante. Qual é essa vida devocional relevante? É uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra. Ninguém pode chegar a apresentar na igreja com algum dom, e também não procurar a palavra de Deus e em oração pedir a Deus tudo aquilo que nós necessitamos para fazer a obra. Já no item 2.2, para pregar, é o subtítulo. Algumas pessoas recebem um chamado especial do Senhor.
sendo colocados por ele no ministério específico, seja na pregação, no ensino, no socorro, na evangelização, conforme Romanos 12, versículo 3 a 8. Entretanto, entendemos para que a verdade que todos nós fomos chamados para os nossos dons e talentos. Pregamos o Evangelho. Pregar não é uma opção da igreja, mas sim uma missão da igreja. A partir do momento em que entregamos nossa vida a Jesus, respondendo positivamente ao chamado do Evangelho, assumimos o compromisso de testemunharmos e mais diversa maneira de seu amor para conosco. Já no item 2.3, temos como subtítulo para exercer autoridade. Quando somos chamados para o serviço, devemos estar convictos que o Senhor Jesus nos concede autoridade, conforme Mateus 28, 18. Esta autoridade também é exercida sobre os poderes demoníacos, que se opõem à tarefa da pregação, conforme Lucas 10, versículos 19 e 20. A missão da pregação não pode ser impedida por nenhuma força contrária, já que recebemos autoridade, assim como os discípulos receberam no passado, para expulsarmos demônios. Então, todos nós fomos chamados para pregarmos o Evangelho. Pregar não é uma opção para a igreja, mas sim uma missão. Aí vamos lá, no item 3, pessoas comuns chamadas para o serviço. Esse é o subtítulo. Então, alguém que certa vez ressaltou o quanto é importante a Bíblia não escolher a verdadeira identidade, dos seus principais personagens. Os 12 escolhidos por Jesus ilustram essa afirmação. Na lista dos 12 apóstolos, aprendemos que, mesmo aqueles chamados para o serviço, são passíveis de erro e acertos. Notemos que, tendo chamados, alguns quase não foram mais mencionados. Estes, portanto, agora partindo para a página 28, temos, não tiveram grande destaque. Seus nomes não são muito festejados, mas nem por isso deixaram ser importante. Face ao fato de terem sido chamados pessoalmente por Jesus. Né? É como está se falando, né? Na própria lição diz que muitas vezes nós temos o dom, somos chamados, mas não somos perfeitos. Então nós temos certos erros e muitos acertos também. Mas é como às vezes eu falo aqui na palavra, isso é normal para toda pessoa, né? Claro que nós podemos nos aperfeiçoar e podemos também nos dedicarmos mais à leitura para cada vez mais nos aperfeiçoarmos até chegar a uma perfeição, que às vezes é muito difícil, mas devemos lutar por isso. Quando analisamos os nomes mais citados, logo nós deparamos com Simão, chamado de Pedro, pois Jesus foi conhecido assim a partir de então, conforme João 1,42. Nos evangelhos, ele é caracterizado como alguém bastante impulsivo, conforme Marcos 14, versículo 29, e João 13, versículo 8 e 9. Diante das perguntas e afirmações de Jesus, Pedro sempre tinha uma resposta pronta, mas nem sempre era a melhor resposta. Contudo, Pedro foi transformado de tal forma que tornou-se uma coluna da igreja primitiva, um pregador fervoroso do Evangelho, conforme Gálatas 2, versículo 7 ao versículo 9. Outro discípulo que obteve proeminência durante o ministério de Jesus foi João, o irmão de Tiago, também apontado como referencial no colégio apostólico. Ficou conhecido como discípulo amado. Ao contrário de Pedro, João era amoroso. Nos escritos joaninos, observamos sua conduta amorosa, mas não menos zelosa, conforme João 20, versículo 2 e 1 João 3, versículo 18. Em Tomé, notamos o típico discípulo que tinha dificuldade de crer nas coisas sobrenaturais, conforme João 20, versículo 24 a 29. Em Judas, deparamos com uma decepção por desconhecimento da real missão de Jesus.
Esta decepção, infelizmente, levou à traição, culminando com remorso e suicídio. No caso foi Judas, né, que ocorreu esse fato, conforme Mateus 27, versículo 3 a 10. O chamado de Mateus é um ótimo exemplo de como Jesus chama e transforma a pessoa. Improvável e seguidor extraordinário, um publicano, um indivíduo mal visto pela sociedade judaica, foi chamado para seguir Jesus e pregar a mensagem evangélica, conforme Mateus 9, versículo 9 a 12. Então aí temos a conclusão da revista, que é quase consensual, até mesmo entre aqueles que não são cristãos, que Jesus foi o maior líder que já existiu. Sua capacidade de liderança surpreende até mesmo os especialistas e treinadores de recursos humanos da atualidade. Os princípios aplicados por ele continuam atuais e servem como paradigma para todos aqueles que exercem a função de liderança. Como podemos observar, Jesus selecionou homens comuns, foram pecadores, publicanos ou de profissões não alistados no texto bíblico. Todos tiveram a chance de aprender com o Senhor Jesus. E quanto a nós, somos instados de aprendermos sobre a melhor maneira de a igreja identificar a liderança. É a chamada e comissionada pelo Senhor Jesus. Jesus foi o maior líder, né, que nós tivemos na face da terra. É um mestre dos mestres. Ele ensinou com toda a sabedoria, com todo o discernimento. Não só porque ele era Deus, mas também ele era homem, era o Filho de Deus e ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a autoridade sobre todas as coisas. Por isso Jesus, ele era o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. É o nosso Deus e o nosso Salvador. Que linda lição, né? Muito boa. Aprendemos que nós devemos servir a Deus, né? Nós devemos nos capacitar através da leitura da palavra, através da oração, e assim nós crescemos espiritualmente e sermos edificados pela palavra de Deus a cada dia. Por isso a importância de ler a palavra todo dia, sempre estarmos em comunhão com Deus, sempre estar em oração, ainda que seja na condução, no local de trabalho, mas sempre falando com Deus, às vezes em pensamento mesmo, mas nós estamos pedindo a Deus, glorificando, exaltando, louvando a Deus, porque Ele é o merecedor de toda a honra, todo louvor e toda a glória. E assim nós despedimos mais dessa lição, a número 5, já pensando na próxima lição, que é a lição 6, o servo é rejeitado, né? A gente fala que Jesus, aqui vamos falar que Jesus foi rejeitado, porque a lição fala, é baseada no livro de Marcos, né? E o livro de Marcos fala que Jesus era o servo, né? E que ele veio para servir. Então a gente vai, a parte semana que vem, próximo domingo, vamos falar sobre o servo que é rejeitado, que é Jesus. Mas vamos agradecer a Deus, louvando a Deus e agradecendo por mais esse dia e por essa lição maravilhosa. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, a liberdade que nós temos de falarmos através das redes sociais, Pai, para trazer boas novas, palavras de conforto, de consolo, palavras de encorajamento, Pai, palavras de pessoas, Pai, que muitas vezes estão assim à luz de Jesus, mas que precisa dessa luz, precisa de uma orientação, precisa do Teu Santo Espírito Santo. Ó Deus, fala o coração de cada vida, abençoe cada lar, cada família, dê a paz nos lares, dê a saúde para aqueles que estão com problema, dificuldade, estão com dores, Pai, que o Senhor possa estar curando em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida, dando uma semana frutífera, uma semana abençoada, que nós possamos também ser abençoados, Pai. Abençoe esse domingo, abençoe cada vida, cada pessoa nos cultos, na igreja, que possamos tirar todo o empecilho, tudo aquilo que impede nós estarmos na Tua casa, para Te louvar, Te adorar, para orarmos uns pelos outros, Pai. Ó Deus, porque nós precisamos decidir e não dá para viver sem Jesus, Pai, porque aí é tristeza, é sofrimento, é angústia, é depressão, Pai. Enquanto nós temos Jesus,
nada disso nos vem abalar, nada, até na guerra nós temos paz, Senhor, até na tristeza nós sentimos alegria, Pai, porque isso é fruto do Teu Santo Espírito. E quando nós temos Jesus no coração, nós temos Seu Santo Espírito. E através do Seu Santo Espírito nós sentimos até alegria na tristeza. É o Seu Santo Espírito, é o Senhor que nos consola, que nos conforta e que nos orienta a cada dia daquilo que devemos fazer, a direção que devemos tomar. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos, Pai. Mais uma vez, muito obrigado e nós te louvamos. E a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, fico na paz. Até a próxima lição.